Certo, vamos mergulhar direto nessa análise. Para quem já acompanha a gigantesca saga do Mahabharata, a gente sabe muito bem que a guerra nunca traz um desfecho simples, não é? Mas o Salptikaparva, olha, essa parte específica do texto ilustra as consequências mais sombrias e literalmente mais violentas depois que a grande batalha termina. A nossa ideia hoje é decupar exatamente como essa história toda conturbada se desenrola, para a gente entender de fato as motivações e o custo real de uma vingança implacável. O grande questionamento que encora todo esse evento é, para dizer o mínimo, perturbador. Pensa só, como é que um exército inteiro, exausto sim, mas totalmente vitorioso, acabou sendo completamente aniquilado em uma única noite? É uma reviravolta daquelas, uma mudança de destino tão drástica que transforma toda a glória da vitória em uma tragédia absoluta. E entender a mecânica, o como e o porquê por trás dessa carnificina é o nosso objetivo principal hoje. O que já nos leva direto para nossa primeira parte, a lição sombria da coruja. Vamos ver como essa vingança despertou. A narrativa avança numa escalada cronológica bem meticulosa. Imaginem a cena. Os últimos 3 sobreviventes da facção Kuru estão escondidos na floresta buscando refúgio da perseguição. E no meio disso, Ashwatthama está exausto, fervendo de raiva e, claro, completamente incapaz de pregar os olhos. É aí que, no escuro, ele observa uma cena brutal na natureza. Uma coruja enorme se aproxima no maior silêncio de uma árvore e simplesmente massacra uma infinidade de corvos que estavam dormindo. É bizarro, mas essa visão macabra é exatamente o que inspira o plano dele. A virada psicológica do personagem acontece bem nesse instante, quando ele decide que, através da astúcia e de um ataque furtivo, o sucesso ainda pode de alguma forma ser alcançado. Mas para a gente entender essa carnificina que está prestes a acontecer, é absolutamente crucial compreender a lógica interna dele, sabe? Ashwatthama rejeita na hora o conselho do seu tio, Kripa, que pedia uma luta justa pela manhã. O que alimenta essa sede de vingança é uma lista bem específica de mágoas muito profundas. A morte do pai dele, Drona, o assassinato de Karna bem quando ele estava em desvantagem com a roda da carruagem presa, a queda de Bhishma, que já estava desarmado, e a derrota que ele considerava super injusta do rei Duryodhana. Na cabeça dele, o desejo de vingar essas mortes que ele via como covardes justifica totalmente a elaboração de outro ato extremamente desleal. É pagar na mesma moeda. E isso prepara o cenário perfeito para a nossa segunda parte, o massacre da meia-noite. A fúria incontrolável de Ashwatthama. Quando ele chega nos portões do acampamento inimigo, o texto-fonte não poupa nenhum detalhe cruel. Tem um ser gigantesco e aterrorizante guardando a entrada, e ele simplesmente absorve todas as armas celestiais que o Ashwatthama dispara contra ele, como se não fossem nada. É aquele momento de desespero absoluto que impulsiona Ashwatthama a tomar uma atitude extrema. Ele oferece a própria alma num sacrifício ritualístico ao deus Mahadelva só para conseguir ultrapassar essa barreira sobrenatural e consumar o seu ataque. E o abate que vem a seguir não é nada caótico, muito pelo contrário, é incrivelmente metódico, hora após hora. A coisa começa com a obtenção dessa sombria bênção divina. Logo na sequência, ele avança direto para o assassinato brutal do comandante Drishtadyumna. A partir daí, a situação escala para uma carnificina absoluta de todo o exército adormecido, incluindo aí os filhos de Draupadi. Para fechar o cerco, o plano culmina com os aliados Kripa e Kritavarma incendiando o acampamento inteiro para impedir qualquer chance de fuga. É literalmente uma atmosfera de pavor crescente dominando completamente a noite. E quando o amanhecer chega, a poeira baixa e o silêncio toma conta. Entramos agora na seção 3, luto e retaliação, as consequências imediatas. Esse evento todo cria uma ironia cósmica perfeita, não acha? A gente vê duas reações completamente opostas surgindo exatamente da mesma notícia. De um lado, o rei Duryodhana, que já está mortalmente ferido, recebe os relatos da carnificina com uma alegria imensa. Ele se sente igual a Indra, vitorioso ao ponto de conseguir finalmente deixar a vida em paz. Mas, em total contraste, Yudhishthira, que havia ganhado a guerra de forma definitiva, cai sem sentidos no chão quando sabe do massacre. É aquela constatação terrível de que toda aquela glória não passou de uma ilusão. A vitória deles culminou, na verdade, na pior das derrotas. E, claro, essa dor indescritível rapidamente se converte numa demanda irredutível por justiça. Draupadi não quer saber só de lamentos, ela faz uma exigência absoluta e inegociável. O assassino dos filhos dela tem que ser abatido e a joia de nascença dele deve ser trazida como prova. Se isso não acontecer, ela avisa que fará um jejum até a morte, um ato extremo conhecido como praia.
Essa determinação implacável acaba sendo o motor que força o guerreiro Bhimacena a caçar o culpado impiedosamente. O que eleva imediatamente a escala do conflito, nos guiando para a parte 4, o confronto de armas cósmicas, a ameaça aos 3 mundos. Antes da gente avançar para o clímax de fato, é vital entender a escala imensurável do perigo da arma em si, a Brahmashira. Encurralado na beira do rio pelos guerreiros Pandavas, Ashwatthama simplesmente invoca essa energia destrutiva incalculável e a coloca numa simples lâmina de grama. É uma força divina, nascida da energia de Brahma, com poder suficiente para consumir o mundo inteiro em chamas e causar secas implacáveis que duram 12 anos inteiros. É o fim do mundo engatilhado. Em resposta a isso, o contra-ataque acontece na mesma moeda. Ambos os guerreiros lançam a mesma arma devastadora, mas o estado emocional e interno de cada um dita a realidade desse confronto. A versão do Arjuna, por exemplo, é motivada por uma disciplina severa e um voto de verdade. Ele dispara a arma apenas para neutralizar a ameaça inimiga, tendo a capacidade total de recolher o ataque. Agora, o Ashwatthama, ele age por puro pânico e com a intenção de destruir. A alma dele está tão imersa no ódio que ele jamais conseguiria revogar o ataque. O colapso iminente dessas duas energias faz literalmente o planeta inteiro tremer. Com isso, chegamos à conclusão inevitável dessa espiral de violência. Seção 5, a consequência final. Bom, a resolução de um evento dessa magnitude só poderia exigir uma intervenção divina. Duas das maiores figuras espirituais, os sábios Narada e Vyasa, caminham literalmente para o espaço letal que se formou entre as chamas. E a exigência deles é clara e urgente. As armas precisam ser retiradas para salvar os 3 mundos, ou não restará qualquer forma de vida. É um daqueles lembretes bem vívidos sobre as ramificações que atos impensados podem ter sobre toda a existência. E a frieza do agressor impressiona a gente ainda mais agora. Ashwatthama confessa que está totalmente incapacitado de recolher o poder que ele mesmo liberou. E a decisão final dele diante disso é, honestamente, aterradora. Para evitar que a energia o destrua, ele direciona ativamente essa arma que não pode ser desfeita para o alvo mais insidioso possível, os ventres das mulheres da família inimiga. Um ataque completamente impiedoso contra o próprio futuro da linhagem, contra herdeiros que ainda nem nasceram. A resposta a esse nível de crueldade covarde culmina em uma maldição muito brutal proferida por Krishna. Ela funciona como uma condenação eterna e inexorável. Ashwatthama é sentenciado a vagar pela terra por 3.000 anos, destituído de qualquer contato ou compaixão humana. E não é só solidão impenetrável. A punição física é horrenda. Ele deverá exalar um odor contínuo de pus e sangue, carregando o peso de todas as doenças e sobrevivendo apenas em florestas e pântanos completamente inóspitos. Um sofrimento projetado minuciosamente para superar, e muito, o alívio imediato que a morte traria. Para finalizar a saga no plano físico, Ashwatthama é forçado a entregar sua joia celestial, o principal amuleto de invulnerabilidade e proteção que ele tinha. A joia é entregue a Draupadi, que por sua vez exige que seja colocada na cabeça de Yudhishthira como um símbolo de justiça. E esse detalhe marca a queda absoluta de Ashwatthama. É a perda irrevogável de prestígio, força, proteção e de qualquer fagulha de honra que lhe restava. E tudo isso nos encaminha para uma reflexão e provocação final. A vingança absoluta, quando levada assim às suas últimas consequências, consegue de fato resolver algum conflito duradouro? Ou será que ela apenas entrega cinzas ensanguentadas nas mãos daqueles que se julgam vitoriosos? As consequências cósmicas desastrosas e a tristeza profunda relatadas nesta saga criam um panorama gigantesco para a gente refletir sobre o verdadeiro custo dos nossos impulsos mais sombrios. Muito obrigado por acompanharem esse mergulho profundo no texto de hoje e a gente se vê na próxima análise.